Assalamu alaikum, pessoal. Hoje temos um novo tema com Além das Pirâmides, agora falando sobre maquiagem. Pois é, maquiagem. Vocês sabem que os egípcios foram os pioneiros na maquiagem, pois há longos anos atrás já eles tinham o cuidado com a aparência. Vamos comigo nesse vídeo. Bora lá. E eu acabei comprando um kohl. É assim que se chama, kohl. Vou abrir para vocês e vou experimentar pela primeira vez um kohl egípcio. O kohl, ele custou a volta de 35 libras. Eu já abri para não perder tempo para vocês. E eles vêm assim nesses frasquinhos, muitas vezes, né? Depende, também tem aqueles típicos tradicionais que são em metal para você aplicar. E eu acho que não é uma coisa muito fácil nem simples, não é? Mas ainda continua sendo muito usado pelas mulheres. Vamos ver e eu vou testar. E se vocês quiserem isso também, vocês conseguem encontrar no Brasil com a Brasgipt. Só contactar com ela no direct lá no Instagram ou no Facebook, que ela tem o grupo chamado Egito Sempre. A Valdirene é a responsável por o grupo e por as vendas de tudo que vem do Egito. E então, muitas vezes fui eu mesmo que enviei para ela coisas daqui. Então, podem comprar, fiquem seguros, porque é 100% Egito, tá? Dizem que é bom dar uma chacoalhadinha. E agora vamos lá, abrir a tampinha, né? Deve ser tipo um pincelzinho, ou não? Não é, gente, olha só. É difícil, porque é apenas um palito duro. De metal ou de plástico. No caso aqui, seria de plástico. Ou eu já aqui fazendo um teste. Vamos ver se ele dura mais tempo do que o nosso lápis normal. Porque se caso for, até eu mudo de... Ó, e o pior é que pinta mesmo, viu? Aí pra fazer aquela maquiagem lá, bem egípcia. Tá aí, gostei. Acaba sendo mais ou menos o preço de um pouco mais do que um lápis, mas ele é bem preto. Adorei. Tô gostando muito. Vamos ver se a duração, se é bastante, se é a prova d'água. Se não, eu também só tô fazendo aqui um pequeno risquinho em cima do que eu já tinha. Uhul. Pois é, gostei. Gostei bastante. Esse olho não tem só um lápis normal. Olha aí, ele dá bem um caráter bem preto. Tá aprovado. Aí, ó, tentei montar um pouquinho do olhinho faraônico, mas bem suave, porque eu não sou de muitas maquiagens. Embora as pessoas, às vezes, me mandem mais mensagens estranhas achando que eu estou aqui querendo atrair alguém com o meu batom, que nem sequer eu uso, gente. Muito antes dos tutoriais do YouTube e das pinturas labiais de longa duração, esses lip tint que agora temos, os antigos egípcios já desenvolveram uma variedade de diferentes rituais de belezas e técnicas de maquiagem, gente. Muitas técnicas de maquiagem que ainda parecem muito familiares. Na época do Império Médio, há cerca de 4.000 anos lá atrás, por exemplo, as mulheres egípcias, as mulheres egípcias ricas, né, elas já esfoliavam a pele. Elas já tiravam os pelos, elas já usavam máscaras hidratantes e até se depilavam com uma mistura de mel e açúcar, que até hoje as egípcias ainda fazem, e eu já falei aqui em outro vídeo sobre a depilação egípcia. Óleos e gorduras animais protegiam a pele dos egípcios do forte calor e da luz do sol, daquele delta ali do Nilo, daquela parte toda, não é? Eles, quando saíam, eles tinham esse hábito de passar um óleo na pele para não ressecar. Dizem também que esse passar óleo e gorduras animais que aliviavam os seus músculos doloridos do trabalho, né? Os empregadores, eles geralmente, por exemplo, os patrões, né? No caso, eles incluíam como parte do salário, como parte da compensação do trabalhador, esses óleos eles davam de presente não, mas como pagamento também para eles, esses óleos. Às vezes eles eram perfumados ou prensados em loções espessas. Os hidratantes primitivos eram apenas um cosmético envolvido no regime de saúde. Não era para tratar a velhice, por exemplo, era mais para a saúde. Então eles pensavam na saúde do homem e das mulheres, né? Então tudo tinha um propósito para a saúde. Por exemplo, antes de sair de casa para um dia de trabalho, ou para um banquete, ou uma celebração, um egípcio de classe alta, ele pode tirar alguns momentos para se enfeitar.
Então era basicamente, você tem um convite, você tem uma reunião, você tem uma festinha, vamos nos preparar. Mas normalmente eram os de classe alta que faziam isso. E eles tiravam aqueles momentos especialmente para enfeitar os olhos, que já é vosso conhecido. Como os olhos de linhas grossas do rei Tutankhamon, não é? Que parece que olham para fora do sarcófago. Então eles pintavam também nos sarcófagos, nas múmias, até isso eles faziam os desenhos dos olhos, né? O delineador, que a gente conhece como Kohl, preto, né? Ele se estendia além das pálpebras, ele fazia aquela curva bem grande, né? Até as têmporas, vinha aqui assim. Então estava muito em voga e muito na moda no Novo Reino. O preto havia substituído o verde como tom de escolha, porque houve uma primeira moda que era do verde. A moda no Reino Antigo, a 2650 a.C., exigia uma sombra de olho esmeralda bruta, feita de malaquita, que é carbonato de cobre. Essa misturinha verde é por isso que nos olhos das famosas, até no cinema, né, nossa Elizabeth Taylor, quando fez Cleópatra, tinha lá a sua sombra grande azul esverdeada, né? Então, para aplicar os seus destaques ousados assim, os egípcios podem usar pedaços de madeira, osso achatado ou alisado para tentar pintar, né, esfregar aquele mineral na linha da testa, na linha da base do nariz. Eles faziam os desenhos aqui, né? Faziam também, às vezes, na testa. Então, alguns dos cosméticos comuns no Egito Antigo, eles incluíam a malaquita. A malaquita é um minério de cobre que dava essa cor da maquiagem dos olhos verdes, que eles colocavam aquela sombra verde, né? Era muito especial nessa época. E depois, então, o Kohl, usado também para desenhar as linhas pretas, grossas e sobressalentes, dando aquela forma de um amendoado nos olhos, né? O ocre vermelho também foi muito utilizado como rouge para a cor dos lábios. A rena também era amplamente usada para manchar as pontas dos dedos. A rena também era muito usada para manchar as pontas dos dedos das mãos e dos pés. Uma vez que os ingredientes foram reunidos, foi necessária então uma preparação depois demorada para torná-los prontos para aplicação. Então eles depois começaram a ver que encontraram aquela cor, mas para colar na pele, fixar na pele, precisaria de mais alguma coisa. E foi quando começaram a pensar nas gorduras animais. Os minerais, então, eles eram moídos em pó, com auxílio de pedras, e depois misturados com um agente transportador, que normalmente era uma gordura animal, que usualmente até gordura de pato, para facilitar a aplicação e permanecer grudadinho ali na pele. Os antigos egípcios, eles faziam o delineado dos olhos com base no deus Horus, que era o falcão. Então eles praticamente faziam aquela curvinha que vocês costumam ver, baseado nesse deus. Essa antiga afinidade egípcia por cosméticos não era puramente baseada em vaidade. Homens e mulheres e crianças até aderiram a um regime de higiene pessoal, que era muito rígido naquela época, mais do que às vezes a gente pode encontrar hoje em dia. Ditados pelo clima, porque era calor, então pelo clima, pela religião e pela hierarquia social. Então, o Kohl, que vocês tanto conhecem, podem encontrar no Brasil também, que ele protegia os olhos, diziam eles, do brilho do sol, do deserto, e destacava as feições da pessoa. Você fica com os olhos, assim, muito maiores, né? E não se engane, não eram apenas as mulheres, então, que estavam atentas à sua maquiagem. Os homens também usavam cosméticos. Naquela época, era generalizado. Quem tivesse condições, colocava sua maquiagem. Até os mais pobres colocavam com outros tipos mais baratos que eles conseguiam fazer em casa e se autopintar, automaquiar. Claro que a maquiagem no Egito Antigo não era apenas uma boa aparência. Cosmético e todos os seus apetrechos também tinham um significado espiritual e ritual. Pois é, gente, não é apenas para vaidade, não é apenas para eu ficar mais bonito, não é uma questão de beleza. Era uma questão espiritual, como comparado, por exemplo, ao deus Horus, e esse ritual de que em cada momento deles, de festas, de convívios, eles tinham que fazer essas pinturas. Nas passagens internas ali nos Vales dos Reis e das Rainhas em Luxor, elas são embelezadas com vários desenhos que ilustram a vida cotidiana do Antigo Egito, bem como a vida após a morte. Eles mostravam homens robustos usando maquiagem para olhos escurecida, né? Aquelas maquiagens bem escuras nos olhos, criada a partir dos pós de gorduras e de pós minerais, tudo moído. O delineado Kohl
esfumaçado que eles usavam servia também como propósitos práticos. Foi pensado para repelir moscas, gente. Eles acham que todo aquele cobre, aqueles materiais minerais, aquilo afastava os insetos, né? E também protegia os olhos dos raios solares, e então achavam que evitava as infecções. Os antigos egípcios prestavam muita atenção, então, aos pelos faciais e corporais, como a gente já falou aqui em outros vídeos anteriores. Como evidenciado tinham cabeleireiros, né? A gente consegue ver isso tudo nos museus e nas pinturas das tumbas, as histórias da vida deles. Os cabeleireiros e barbeiros retratado nas obras de arte, a gente consegue ver que eles preocupavam-se já com os pelos. Por quê? Por causa dos piolhos também. Para os homens, apenas durante os períodos de luto, eles podiam deixar de se barbear ou aparar sequer a barba. Então, olha só, vem de longe isso, não é? Os sacerdotes do sexo masculino, eles arrancavam até os pelos de todo o corpo. Tanto que aparecem os sacerdotes aqui, todos carecas nos filmes até, não é? Aquilo é tudo verdade. Os sacerdotes, então, eles não tinham nem sobrancelhas. E até os cílios eles às vezes arrancavam para se santificarem. Egípcios de classe alta usavam regularmente perucas perfumadas. Pois é, como é que eles perfumavam as perucas? E barbas falsas de cabelo, como a gente também já falou aqui. E até mesmo cidadãos de classe baixa, eles usavam extensões falsas, mas aí não feito de cabelo real, mas feito de fibra vegetal, né? Tipo, assim, corda, outras fibras que eles entrançavam e faziam uns enfeites do cabelo. Além da sua função como hidratante, então, da pele, os óleos e as gorduras animais, eles eram utilizados para o cuidado do cabelo. Pois é, eles já sabiam que pôr um pouquinho de óleo no cabelo que fazia brilho. Os homens podiam também, até esfregavam a gordura de leão, de cobra, de outro animal no couro cabeludo, achando que aquilo poderia evitar, como um remédio, evitar a calvície. Pois é, eles achavam que aquelas gorduras trariam resultado. Os egípcios, eles até adiavam o cabelo grisalho. Tem múmias que foram encontradas que cobriram os seus fios prateados, né, com tintura de rena, tingida de meio avermelhado. Então, em ocasiões festivas, homens e mulheres, eles prendiam, então vamos lá ver como é que eles perfumavam as perucas. Eles prendiam um cone perfumado de gordura seca no topo da cabeça, junto com a peruca. Aquilo ia derretendo um pouco com o calor, os cones liberavam uma fragrância de lírios prensados, eles prensavam nessa gordura, mirra, cardamomo e outras flores e especiarias para dar o cheiro, e aquilo eles faziam aquele conezinho de gordura e eles pregavam na própria peruca. Conforme eles iam para a festa, aquilo ia balançando, ia soltando um perfume. Socialmente, os cosméticos e acessórios, eles refletiam então a posição de uma pessoa no Antigo Egito, como na cultura de hoje, até certo ponto, né? Porque, por exemplo, não é qualquer um que vai comprar uma paleta de cores aí da Huda Beauty original, vão preferir as marcas locais. Então, até hoje, né, a sociedade ainda é medida um pouco por o poder de compra. Então, algumas, como bolsas de grife, usada como símbolo de status, né? Quem é que vai usar uma Louis Vuitton? Então, um sinal de uma mulher egípcia rica era uma caixa portátil de cosmético. Então, se ela trazia já aquela caixinha dela de cosméticos, ela era considerada da alta sociedade. Então, no outro extremo do espectro social, dançarinas e concubinas foram tatuadas com desenhos pontilhados, imagens de um deus chamado Bes, que era um deus anão, né, que era deus da música e do lar. Então, essas concubinas e essas mulheres, elas eram tatuadas, ainda assim, os olhos e tudo, com alguns pontilhados. Então, o status era de acordo com o que você fazia, com o que você podia, em termos monetários, e a sua classe social. Se você era uma egípcia rica, da nobreza, você tinha aquelas caixinhas próprias o seu nécessaire daquela época. E se você não era, se você era uma mulher da vida, uma mulher que naquela época era considerada concubinas, dançarinas, elas tinham também um estilo de pintura próprio que distinguia o trabalho que ela fazia. Mesmo na vida após a morte, os antigos homens e mulheres egípcios precisavam se enfeitar. Então eles acreditavam nisso. E, de fato,
Pensava-se que a maquiagem, em geral, ela tinha uma função protetora contra espíritos malignos. Então, contra influências malignas. Então, eles usavam a maquiagem após a morte. Por isso pintavam as tumbas e por isso pintavam as múmias também. Muitas vezes após enrolar o corpo, eles colocavam lá os olhinhos nas múmias. Então, eles achavam que a maquiagem ela tinha uma função protetora contra todos esses males, contra aborrecimentos do dia a dia e, como eu já disse aqui, para ajudar a proteger da luz do sol, que era muito brilhante, eles colocavam bastante preto. As paletas que os antigos egípcios usavam para moer e preparar parte da sua maquiagem, elas tinham às vezes forma de peixe, forma de ganso, várias que eu vou deixar até aqui para vocês algumas imagens, prestem atenção aí, fiquem até o final. As paletas em forma de peixe, elas eram especialmente até populares, eram as mais usadas. Por exemplo, e isso pode ter sido até por causa do simbolismo do peixe. Uma paleta em forma de peixe tilápia pode ser um símbolo poderoso por si só, porque a tilápia ela estava associada à fertilidade. A tilápia estava associada à fertilidade, então eles gostavam muito de fazer tudo com algum significado. A invenção e o uso de tantos cosméticos exigiram uma gama de potinhos. E pois eles começaram a também fabricar potinhos para isso, né? Não era fácil, naquela época tinha que colher dali da pedra, esculpir. Não era um trabalho muito fácil, por isso que as classes mais pobres não tinham tanto acesso. Coleções de um egípcio antigo pode incluir recipientes para cor, pedras de fricção para moer os minerais, como a azurita, né? Aplicadores de maquiagem fino, frascos de alabastro para pomadas, uma colher de maquiagem e muito mais. Todos surpreendentemente semelhantes aos acessórios que nós temos hoje. Para os antigos egípcios, a vida era uma celebração. E assim como alguém desejaria estar bem em qualquer festa, a higiene pessoal era um valor cultural importante naquela época. Os egípcios tomavam banho diariamente, raspavam a cabeça para evitar piolhos ou outros problemas e usavam regularmente cosméticos, perfumes e pastilhas até para o hálito, que eles começaram a fazer pastilhas de hortelã para ter um hálito melhor. Até escova de dente eles inventaram. A aparência pessoal era tão importante que alguns feitiços do livro egípcio dos mortos, eu ainda vou trazer aqui esse livro para vocês terem uma noção, estipulavam, nesse livro dos mortos, estipula que não se poderia, né, falar na vida após a morte se não estiver limpo e apresentável. E é claro que isso significa no sentido físico, não é? Então, o homem está morto, mas tem que estar limpo, tem que estar bonito, penteado, tem que estar todo ali com a sua peruca, com todos os enfeites e com toda a sua maquiagem preparada ali. Então, no feitiço 125 desse livro, ele proíbe, então, proíbe alguém de falar, a menos que esteja limpo, vestido com roupas frescas, calçados com sandálias brancas, pintado com tinta nos olhos, ungido com o melhor óleo de mirra. Os deuses são regularmente, então, retratados usando maquiagem nos olhos. Não há um deus ali que não esteja pintado. Se vocês repararem, todas as estátuas, todos os deuses deles têm o seu delineado. Assim como as almas na vida após a morte. Eles às vezes retratavam a pessoa já do lado de lá também e usando a maquiagem. Os cosméticos estão entre os itens mais comuns colocados nos túmulos dos bens funerários. Então quando eles encontram uma múmia, normalmente naquele lugar está também os seus bens, incluindo um deles que não podia faltar, a sua cestinha de maquiagem, sua nécessaire. Cosméticos então foram usados desde o início pré-dinástico, há cerca de entre 6.000 a 3.000 anos antes de Cristo, até o Egito romano, quando os romanos invadiram, quando Cleópatra se passou para o lado de lá e deixou tudo à conta dos romanos. Toda a extensão da antiga civilização egípcia. Homens e mulheres de todas as classes sociais aplicavam cosméticos, embora claramente os melhores produtos só pudessem ser adquiridos pelos ricos. Até hoje é assim. Esses cosméticos foram fabricados profissionalmente e vendidos no mercado. Mas parece que alguns de menor qualidade, né, poderiam ser feitos
em casa, a partir de outros tipos de materiais, porque até as pessoas mais pobres também foram registrados usando a pintura, né? Porque eles tentavam imitar sempre os reis e as rainhas, isso é normal, a gente sempre copia assim o chapéu lá da Rainha Elizabeth, de vez em quando para os nossos casamentos. No Antigo Egito, o foco então estava nos olhos. Falamos aqui de algumas coisas, né, da limpeza e tudo, mas o foco aqui hoje é os olhos, né, porque eles também davam muita importância aos olhos. Esse preto, ele era produzido a partir de um mineral chamado galena. Ele era proveniente das regiões montanhosas do Sinai. Significativamente, o cobre tinha valor terapêutico, então, na proteção dos olhos contra infecções causadas pela luz solar, poeira ou moscas, gente, moscas, mosquitos. Então eles usavam achavam que o preto então aí resolvia melhor do que o verde. Então o cobre passou a ser o bambam da maquiagem. Então foi criado então moendo os elementos naturais dessa galena, da malaquita e outros ingredientes em pó, e depois eles misturavam com óleo e gordura para produzir o creme. Esse creme era armazenado em potinhos de pedra, porque a pedra é geladinha, fria, e era a geladeira deles naquela época, né? Ou de faiança, que eram guardados em uma caixa de madeira, de marfim, prata ou outro metal precioso. Alguns dos itens mais elaborados encontrados em túmulos e ruínas de casas e palácios são essas caixinhas de couro, que eram obras de arte. Essas caixinhas de couro, elas eram obras de arte esculpidas. Porque até hoje no museu você acha elas lindas. Aquilo era realmente de rei. Então a classe camponesa, o pessoal mais pobre, eles tinham então a sua variante barata lá do cosmético, que eles talvez fizessem até com carvão, não é? Com o resto da brasa. Então como isso foi fabricado, ou de quais produtos químicos realmente resultou, não está muito claro, não é? Embora foi descoberto até farmácias, fábricas de cosméticos aqui no Egito. Então os egípcios podem ter tido a visão ideal da vida após a morte, mas não há registro de nenhum deles com pressa em chegar lá. Pois é, eles adoravam retratar a morte ou a vida após a morte, mas não há relatos de que os egípcios queriam chegar lá depressa, porque se você acredita que você vai ter uma vida melhor, você até quer se suicidar logo, quero ir para outro mundo rápido, mas não, eles não tinham essa pressa. Mesmo assim, então, eles viam a vida como uma jornada eterna. Era o entendimento aceito na cultura naquela época. Então a aplicação dos cosméticos, bem como o uso de outros meios para manter a saúde e a aparência, era necessário não apenas para um tempo mais agradável na Terra, mas para a forma eterna da alma na próxima fase da existência. Se eu estou colocando maquiagem para me proteger, eu não quero morrer rápido, né? Eu estou tentando evitar infecções que me levem a problemas de saúde. Então eles queriam também ter uma boa vida na Terra através de um aprofundamento melhor da sua saúde, através até da própria psicologia, do próprio... você se sente melhor com a maquiagem, não é? A autoestima lá em cima. Então, egípcios vivendo alegremente numa jornada da Terra até chegar a sua passagem para o outro lado de lá. Eu espero que vocês tenham gostado, e essa é a historinha da maquiagem no Egito. E foi assim que tudo começou, e foi passando de outros para outros países, e as coisas foram evoluindo conforme a química foi evoluindo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar o conhecimento. Obrigada.